Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, abre uma janela para um momento de pura tensão. Uma intensidade enorme. O relato joga a gente direto no meio de Jerusalém e a descrição é muito específica. A escritura diz que é o último dia, o grande dia da festa. Que é um detalhe fundamental aí. Exato. Dá para imaginar aquela cidade completamente lotada, aquele calor denso do Oriente Médio, o pó constante levantado por milhares de passos nas ruas estreitas. E aquele burburinho, né, que não para um segundo sequer. Isso. E no meio de todo esse ruído, a narrativa aponta que Jesus se coloca em pé. E ele não dá só um conselho num tom ameno. Não mesmo. O texto afirma que ele clama. Ele ergue a voz de uma maneira que corta todo aquele ambiente festivo, rompendo qualquer protocolo religioso daquele instante e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É uma cena muito forte. Parece que o tempo para ali, né? Total. E a nossa missão agora é explorar com muita reverência e curiosidade as profundezas literárias e espirituais que existem exclusivamente nesse trecho, indo do versículo 37 até o 39. Então, para mergulhar nessa cena, a gente precisa entender o peso do ambiente ao redor, para captar o choque que foi esse clamor. Sim, o que estava acontecendo de fato. Exato. A Bíblia mostra que aquele momento era a festa dos tabernáculos. E não era uma festividade qualquer, tá? Era provavelmente a celebração mais vibrante e aguardada de Israel. Todo mundo ia para lá. Sim. E durante 7 dias, o povo deixava o conforto das casas e habitava em tendas feitas de galhos. Para relembrar a providência de Deus no deserto, né? Durante aqueles 40 anos. Isso mesmo. Só que tinha um elemento central, um ritual fortíssimo que dominava essa festa. A questão da água. Exatamente. Todos os dias pela manhã, um sacerdote descia até o tanque de Siloé com uma bacia de ouro. Caramba, de ouro. De ouro. Ele tirava a água desse tanque e, com uma procissão imensa atrás dele, com um som de trombetas, ele levava essa água de volta ao templo. Chegando lá, a água era derramada no altar do sacrifício. Enquanto os sacerdotes cantavam. Isso, eles entoavam passagens proféticas, tipo o profeta Isaías, no capítulo 12, que diz: com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É uma coreografia litúrgica muito impressionante. Dá para visualizar o impacto disso. A água caindo no altar, o povo em êxtase. Uma expectativa messiânica no ar, né? Sim, mas o texto bíblico faz questão de marcar o tempo. Jesus não faz esse clamor no primeiro dia, nem no terceiro. É no último. O relato diz que é exatamente no último dia, o grande dia da festa. O 7º dia. E existe uma diferença crucial no encerramento da festa. Qual? Porque o ritual acontecia repetidas vezes, as procissões davam voltas no altar, mas chegava num ponto, nesse clímax do último dia, que a liturgia terminava. A bacia voltava vazia. Nossa. Os cânticos encerravam. É o momento exato em que os recursos humanos e cerimoniais mostram o limite deles. É fascinante pensar nisso. Jesus espera justamente o silêncio, o esgotamento daquela água física para levantar a voz. O momento em que a festa já não tem mais o que oferecer. Essa escolha de momento é cirúrgica. Aquele derramamento de água servia para agradecer a Deus pelas chuvas, servia para lembrar da água que brotou da rocha no deserto. Quando o povo estava morrendo de sede. Exato. E era um ato profético clamando pelo derramamento do Espírito Santo. Então, quando Jesus se levanta nesse último dia com os rituais esgotados, ele está assumindo o centro da narrativa. A escritura apresenta ele ali como a verdadeira rocha, né? A única de onde pode brotar a água que realmente sustenta a vida. Jesus basicamente declara que a realidade chegou. A verdadeira fonte é ele mesmo. Isso me lembra a imagem de pessoas que passaram a vida inteira vagando por um deserto árido. Elas estão bebendo água estagnada, tentando cavar poços na areia seca, às vezes engolindo areia na ilusão de saciar uma sede desesperadora, né? Tentando resolver uma angústia com rituais. Com repetição de tradições, tipo aquela água física sendo derramada.
E aí, no instante em que o balde se mostra vazio e a repetição não esconde mais o vazio interno... Alguém se levanta e oferece um oásis infinito. Isso. Mas o que me deixa intrigado é essa dinâmica da sede. A Escritura fala de sede, mas obviamente não é biológica. Como que o esgotamento da água física prepara o terreno para o que Jesus oferece? Prepara porque expõe a nossa condição fundamental. A Bíblia parte do princípio de que a alma humana vive num estado crônico de desassossego. O anseio profundo. Sim, e a água do tanque de Siloé ou qualquer recurso do mundo traz só um alívio temporário. A sede volta. Invariavelmente. O que a Escritura demonstra é que Jesus diagnostica essa falha. E o mais revelador é a cura. Ele não oferece uma regra moral nova. Ele oferece a si mesmo. O venha a mim e beba é muito direto. Não é para ficar observando a água de longe. Não, é para internalizar. A sede existencial é tão profunda que só pode ser preenchida pelo Criador. E isso prepara o terreno para o versículo seguinte. Porque no 38, a narrativa muda de escala drasticamente. Ganha umas proporções enormes. A Escritura relata: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É uma promessa muito forte. Dá para pensar na progressão disso. Primeiro a pessoa está seca, é chamada para beber, mas o resultado não é só voltar para o zero, para o neutro. Não, a pessoa vira a própria fonte. E não é uma fonte pequena, são rios de água viva. Como que acontece essa transformação de um deserto ambulante para uma nascente de rios? Olha, essa é uma das imagens mais poderosas do texto bíblico. E existem passagens paralelas que ajudam a iluminar isso, sem sair de João 7. Por exemplo? Lá no capítulo 4 de João, no encontro com a mulher samaritana, a água do poço terreno é descrita com um termo que remete a uma cisterna, uma água represada. Entendi. Já o que Jesus oferece e que ele expande aqui no capítulo 7 é uma nascente borbulhante, água corrente. E também tem a visão de Ezequiel 47, daquele rio que flui do altar do templo, trazendo vida por onde passa. Faz todo sentido. E tem um detalhe que os estudiosos da teologia protestante sempre observam nesse versículo 38. A graça que Jesus oferece não é água de cisterna, que cria lodo se ficar parada. É rio, né? Tem que fluir. Exato. A vida espiritual verdadeira é recebida para ser generosamente comunicada. A pessoa recebe a saciedade, mas o impacto natural é transbordar. A palavra transbordar me faz pensar na engenharia de uma usina hidrelétrica. Como assim? Se a gente pega a água de um rio imenso e só contém ela no reservatório, a força fica desperdiçada. Ou rompe tudo. Com certeza. Mas quando é canalizada, gera energia, luz, ilumina uma cidade inteira longe dali. A palavra rios, no plural, jorrando do interior, dá essa sensação. A intenção da promessa é transformar quem crê num canal ativo de vida para quem está ao redor. A analogia é perfeita. O texto aponta que a autêntica vida espiritual não é uma experiência privada para ser guardada a 7 chaves. Não faz sentido esconder. Não. Se a fonte original, que é Cristo, é inesgotável, quem bebe dela passa a refletir essa abundância. Quando a Bíblia usa a expressão do seu ventre, está apontando para o núcleo da personalidade. Do mais íntimo do ser. É desse centro refeito que passa a jorrar paciência onde tem caos, perdão onde tem ressentimento. O texto bíblico atesta que vai fluir um refrigério que afeta a comunidade toda. É uma virada brutal, mas aí a gente chega num ponto do texto que exige uma pausa para pensar. O versículo 39? Isso. A Bíblia faz questão de dar um manual de instruções. No versículo 39, o próprio autor faz uma pausa na cena para dar a chave de leitura teológica. Ele explica a metáfora. A Bíblia diz assim: "E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado." Pronto, a água viva tem nome. É o Espírito Santo. Mas espera, dá uma travada aqui.
como o texto pode afirmar categoricamente que o Espírito Santo ainda não fora dado? É o grande nó teológico dessa passagem. Porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, a Escritura está cheia de menções ao Espírito, capacitando reis, dando força para Sansão, inspirando os profetas. Sim, ele operava. O que o texto quer dizer com ainda não fora dado, então? A contradição se desfaz quando a gente entende a mudança de eras na Escritura. No Antigo Testamento, a ação do Espírito era real, mas intermitente. Seletiva, né? Isso. Ele vinha sobre indivíduos específicos para uma tarefa pontual e podia se retirar. Não era uma posse universal nem uma habitação contínua. Ah, entendi. O que João 7 está revelando é que Jesus está anunciando uma ordem nova e superior. A promessa agora é de uma presença plena, íntima e permanente no interior de quem crê. Uma dádiva ininterrupta. Que seria inaugurada publicamente no Pentecostes. Gosto de pensar na diferença prática entre receber um visitante ilustre e ter um residente permanente em casa. Nossa, sim, essa é a imagem. No Antigo Testamento, a narrativa trata o Espírito como essa visita. Ele entra, realiza uma obra grandiosa, mas não altera a titularidade do imóvel. Ele não mora ali em definitivo. Perfeito. O versículo 39 escancara que Jesus está anunciando a chegada do residente permanente. Aquele que recebe as chaves e remodela a casa de dentro para fora. Mas tem um detalhe. O condicionante no final do versículo. Exato. A Bíblia amarra a liberação dessa presença a um evento. Diz, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Por que esse impeditivo? Por que a cruz e a ressurreição precisavam acontecer antes que essa água viva pudesse habitar permanentemente? Porque a santidade exige um ambiente preparado. A Escritura ensina que o Espírito Santo não habitaria de forma plena num coração que ainda tivesse sob o domínio do pecado. A barreira da impureza precisava ser removida. Totalmente. Quando o texto fala em glorificação, não é só Jesus recebendo aplausos. É um termo técnico para a consumação da obra redentora. A morte na cruz quitando a dívida, a ressurreição derrotando a morte e a ascensão. A vitória é irrefutável. É só essa vitória que resolve o abismo entre a santidade de Deus e a falha humana. O dom do Espírito é a consequência direta dessa salvação concluída. Sem a glorificação, o coração humano não estaria limpo o suficiente para ser a morada de Deus. Exatamente. O Filho sobe vitorioso para o Espírito descer em plenitude. Isso costura tudo de forma impressionante. Não tem como existir essa experiência de rios de água viva ignorando o sacrifício. O alicerce é a obra completa de Cristo. E olhando para a totalidade desses 3 versículos de 37 a 39, a Escritura faz um diagnóstico preciso da angústia humana, centraliza a solução exclusivamente na figura de Jesus e revela a engenharia espiritual de como isso se sustenta pelo Espírito Santo. É uma síntese completa do Evangelho nesses versículos. A Escritura desmonta a ilusão das soluções fáceis ali. A religiosidade mecânica, os rituais vazios, eles secam. Só o Cristo glorificado pode derramar essa realidade interior vibrante pela graça de Deus. Levando em conta o peso do que a Escritura nos mostrou na análise desse trecho exclusivo, fica um pensamento final. Uma provocação, né? Sim, inspirada nas palavras de Jesus na festa. Se a garantia do texto bíblico é que rios de água viva devem jorrar do interior de quem crê, o que significa quando a vivência espiritual parece seca, árida ou estagnada? É uma boa pergunta. Será que a busca pela saciedade está sendo feita em cisternas rachadas do mundo, em vez de ir direto à fonte inesgotável que é o próprio Cristo? Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.